Oi, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar como eu estudei para matemática e acertei 38 questões no Enem 2021. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever se você gosta de assuntos de estudo ou se você gosta de vlogs, dia a dia e coisa do tipo. Além disso, eu gostaria de dizer que eu não sou muito boa em matemática. Mesmo acertando 38 questões, eu tenho que admitir que eu não sou boa em matemática, que tem pessoas que são muito melhores que eu, que podem dar melhores dicas do que eu, mas eu posso falar algumas coisas para você melhorar para o Enem. Primeiro eu vou falar sobre como eu estudei a teoria. A teoria não é uma coisa muito importante em matemática, claro, você precisa saber a teoria, mas em geral a prática é muito mais importante. Mas ainda assim você tem que estudar a teoria. Então assim, apesar de eu ter dado um foco maior nas questões, eu estudei também teoria. E a teoria eu estudei pelos livros do Bernoulli, como eu falei no outro vídeo sobre como eu estudei em 2021. E eu estudei a teoria pelo livro do Bernoulli, segui um cronograma que eu tinha feito e, em geral, eu lia, marcava as partes que eu achava importante e tudo mais, fazia um resumo e era isso. Então era basicamente isso, mas se eu tivesse alguma dificuldade em alguma parte da teoria, se eu visse que eu não estava conseguindo aprender lendo ali pelo livro do Bernoulli, né, pelas as apostilas, eu ia na internet e procurava aquele assunto e tentava ler um outro site que me explicasse melhor. Caso eu mesmo assim eu não entendesse, muito raramente eu ia lá no YouTube e procurava uma videoaula. Era assim que eu estudava teoria. Eu lia e caso eu não entendesse no livro, eu ia para a internet, eu ia para um site e lia lá. E caso eu não entendesse nesse site, eu ia para o YouTube. Foi como funcionou para mim. Por quê? Porque eu memorizo muito mais quando eu estou lendo do que quando eu assisto uma videoaula. Isso vai de cada um. Agora eu vou falar sobre as questões, que são a parte mais importante do seu estudo em matemática, e eu acho que em qualquer matéria para o Enem. Depois que eu estudava teoria, eu ia fazer questões. Eu fazia assim, em média 15 questões, às vezes menos se fosse um assunto que não caía muito no Enem, e às vezes mais se fosse um assunto que caía muito ou que eu tinha muita dificuldade e eu sabia que ia cair. Então, eram 15 questões que eu fazia e, em geral, eu tentava cronometrar o tempo que eu usava em cada questão. Então, eu tentava fazer, em média, 3 minutos para cada uma. Mas, óbvio, não eram todas que eram estilo Enem. Então, não era sempre que eu conseguia fazer em 3 minutos. Às vezes, eu levava muito mais que isso. Às vezes eu fazia na mesma semana essas questões, então tipo, eu via a aula e depois eu fazia as questões, mas às vezes eu deixava para a semana posterior, porque o assunto era muito difícil, eu não tinha entendido muito bem a teoria e queria dar uma revisada na teoria antes de ir para a prática. Mas isso também é de cada um, é uma escolha, né? E, em geral, eu sempre corrigia as questões erradas. Eu sempre ia ver como é que resolvia. Se fosse uma questão de um assunto que nunca caiu no Enem, que não tem chance de cair no Enem, tudo bem, eu poderia dar uma olhada e se eu achasse que é muito difícil pra eu, assim, gastar muito tempo, então eu pulava. Mas se fosse um assunto que me interessasse, mesmo que não caísse no Enem, eu dava uma olhada, porque vai que. Outra coisa que eu esqueci de comentar sobre o tempo é que mesmo que eu tentasse cronometrar ele, tentar fazer em 3 minutos, 4 minutos, às vezes não dava certo, porque eu tinha muita dificuldade em certas matérias. Então eu não tentava me apressar muito nelas. Eu não tentava me apressar muito em alguns assuntos. Eu tentava fazer o mais calma possível para eu ver que eu consigo fazer. Eu só preciso manter a calma. Outra coisa que foi muito importante na resolução de questões foi sempre fazer do jeito que eu ia fazer no Enem. Então, eu evitava textos desnecessários, eu ia logo para a pergunta, eu sempre ia marcando os dados importantes, ia anotando. Eu sempre fazia de tudo para otimizar o tempo, porque no Enem você tem que fazer assim, você tem que otimizar o tempo. Então eu tentava resolver as questões do mesmo jeito que eu ia resolver no Enem. Mesmo que não fosse um simulado, fosse só uma lista de questão qualquer, é importante você fazer isso para treinar, para no dia da prova você já ter o jeito de como você vai fazer. E assim, eu não usava nenhuma calculadora.
Não use calculadora para fazer nenhuma conta, porque no Enem você não vai ter essa calculadora para te salvar. Então, mesmo que seja um cálculo grande, dá um jeito, tenta resolver o mais rápido que você pode, mas também mantenha calma. Não se apresse para errar. Quando eu estava resolvendo alguma questão e eu errava algum assunto assim da base da matemática, eu parava tudo que eu estava fazendo e ia ver porque eu errei aquilo. E ia ver uma aula rápida ou até ler um site mesmo, só para entender o porquê eu errei, o que é que eu estava errando, o que eu não sabia. Porque a base é muito importante na matemática e no Enem. Então você tem que ter certeza que você tem uma base boa para poder se adiantar em matemática e poder ir bem no Enem. E sobre o estilo de questões, eu preferia fazer questões no estilo Enem, obviamente, mas eu não deixava de fazer questões do estilo de vestibulares tradicionais, porque elas me ensinavam bastante alguns métodos, algumas formas, e às vezes até uma coisa ou outra você pegava o jeito nessas questões de vestibulares tradicionais. Agora eu vou falar sobre os simulados. Os simulados eu tentava fazer o mais parecido possível do dia da prova. Então eu fazia natureza e matemática no mesmo dia, né? E eram 5 horas. E eu tentava fazer igual o que eu ia fazer no dia da prova. Eu tentava ter água do meu lado, um lanche caso eu quisesse, e tentava não ter distrações. Durante o meu ano resolvendo as provas, eu tentava ao máximo usar diferentes métodos para resolver os simulados, para testar e ver qual que eu me dava melhor. No final eu testei vários métodos, por exemplo, tentar resolver uma prova primeiro e depois ir para outra, tentar fazer metade de uma, depois fazer metade de outra e intercalando, e assim vai. Mas o melhor que eu me adaptei foi o de fazer 15 questões de natureza, 15 questões de matemática e assim ia. Nos simulados eu sempre pulava as questões difíceis e as questões que exigiam muita conta, que exigia que eu pensasse um pouco mais, assim, tentasse lembrar alguma fórmula. Tentava pular ao máximo essas questões porque, assim, geralmente as pessoas vão errar essa questão, então não vai ser tão valorizada pelo TRI. Quando eu acabava os simulados, eu sempre ia corrigir a prova bem detalhadamente. Eu ia ver o que eu errei, o que eu tive dúvida e botava num papel a lista do que eu errei. Então, os assuntos que eu errei, eu botava num papel todos os assuntos para depois eu estudar aquilo que eu errei. Eu estudar e fazer questões, revisar. E não só isso, eu também botava no papel as coisas que eu tive dúvida. Mesmo que eu tenha acertado assim na prova, eu botava lá as coisas que eu tive dúvida para eu poder revisar também. Na semana de prova, eu fiz 3 provas, uma na segunda, uma na terça, uma na quarta. Eu não lembro se eu fiz na quinta, eu acredito que não. E nos outros dias eu revisei. Então, a minha revisão foi basicamente ler os resumos que eu tinha feito. E, assim, eu não revisei durante o ano, eu só revisei, assim, nesses dias antes da prova. E eu me arrependo um pouco, mas tudo bem, né? Aconteceu já. Na revisão que eu fazia, eu tentava pegar principalmente os assuntos que caíam muito na prova e os que eu tinha muita dificuldade e poderiam cair na prova. Então, eu sempre pegava geometria, que sempre cai na prova, tanto plana quanto espacial. Eu tentava pegar probabilidade, tentava pegar coisas assim, que sempre caem na prova e que eu tinha que saber no dia, porque ia cair pelo menos uma questão. E nessa época é muito importante você ter uma noção do que mais cai na prova, exatamente para você focar bem nessas matérias. Agora eu vou falar um pouco sobre a prova. A prova eu fiz exatamente como eu fazia no simulado. Eu fiz um bloco de 15 questões de natureza, depois eu fiz um bloco de 15 questões de matemática, sempre pulando as difíceis, sempre pulando as que eu tinha dificuldade, que eu sabia que eu ia demorar, que eu não lembrava a fórmula, não importa. Eu sempre pulava as que eu sabia que eu ia demorar um pouco mais. E eu fui intercalando essas 2 matérias. Assim, eu acabei de fazer todas as questões que eu sabia da prova, faltando 1 hora ainda para acabar. Faltavam mais ou menos
umas 3 questões de matemática e umas 2 ou 3 de natureza, para eu resolver com certeza. Então eu fui revisar a prova. Eu revisei tudo que eu tava com dúvida, eu revisei tudo que poderia ter uma pegadinha e eu consegui ainda acertar umas 2 questões porque eu fiz essa revisão e mudei minha resposta no final. Depois que eu acabei essa revisão e passei todas as questões que eu tinha certeza para o gabarito, eu fui fazer aquelas questões que eu tinha deixado em branco e que eu não sabia resolver. Então foram 5 questões mais ou menos, faltava pouco tempo para o fim da prova, mas eram questões que eu sabia que era difícil, então eu não tava com tanta pressa nem nada do tipo. E aí eu fui resolvendo, até faltar eu acho que uns 15 minutos para acabar a prova, e quando tava faltando mais ou menos 15 minutos eu fui tentar passar essas outras questões para o gabarito. E acabei faltando alguns minutos para o final da prova. Em geral, eu chutei umas 2 ou 3 e eu acho que eu chutei só questões realmente difíceis que eu não sabia resolver, que depois eu fui ver aquelas questões e eu mesmo assim não sabia resolver. Então, tudo bem, porque eram questões muito difíceis para mim. Agora eu vou falar algumas dicas importantes para quem vai fazer o Enem. A primeira coisa delas é fazer muitas questões. É muito importante você resolver questões e você corrigir elas. A outra dica que eu dou é você estudar principalmente o que vai cair na prova. Então estude muito o que vai cair na prova. Veja a lista, faça provas antigas e veja o que mais cai nelas e estude muito aquilo que mais cai. Porque a probabilidade delas caírem de novo, daquele assunto cair de novo, é muito alta. Além disso, é muito importante você aprender a errar, a não ter medo de errar e aprender a corrigir seu erro. Porque é muito melhor você errar agora, enquanto você está estudando, do que você errar na prova. Então tenha uma mentalidade de que, tá, tudo bem, eu errei agora, mas eu vou corrigir meu erro e na prova eu não vou errar de novo. Uma coisa importante é você não agir como se matemática fosse um problema. Ela não é um problema, ela na verdade vai ajudar você a chegar onde você quer. Então, seja medicina, seja letras, seja direito, seja o que for, você vai conseguir entrar na faculdade estudando matemática e tirando uma nota boa. Além disso, tenha na sua cabeça que se você for fazer um vestibular que não é tão difícil, que não exige tanto como o Enem ou outros, você não vai precisar saber tanto de matemática. Você não vai precisar saber coisas específicas demais ou saber um assunto muito difícil. Ou então fazer cálculos muito difíceis, porque isso não é um ITA, você não precisa saber tanto assim, você só precisa saber aquilo que mais cai realmente, e foi assim que eu acertei 38 questões, não foi sabendo tudo sobre matemática, foi só praticando as questões que mais caíam e estudando o máximo que eu podia dessas questões. Então, essas foram algumas dicas minhas e foi como eu estudei para o Enem. Se você quiser saber alguma coisa a mais que eu não falei aqui no vídeo, você pode perguntar aqui nos comentários que eu vou falar, vou responder todo mundo. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no meu canal, é muito importante para mim. E também deixa o seu comentário e deixa o like. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau!